Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, as cartas de Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a nossa apresentação desta terceira lição, que traz o título Imoralidade e Mundanismo na Igreja, eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as lições no momento em que estivermos publicando. Compartilhe para que mais uma pessoa possa também, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 3, como eu disse, ela traz o título Imoralidade e Mundanismo na Igreja. E tem um texto base desta lição, que está em 1 Coríntios, nos capítulos 5 e no capítulo 6. Nós estaremos lendo apenas o capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11, para que a gente possa meditar aqui nessa introdução da lição. E o texto nos diz assim: Já lhes disse, por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Bem, irmãos, a lição de hoje, a nossa revista Palavra e Vida, deste quarto trimestre, tem alguns objetivos específicos e que não podem fugir deles, e que são alguns deles que nós vamos falar aqui. Em primeiro lugar, perceber e conceber a igreja como corpo de Cristo, como bem estudamos na lição passada. Um pecado dentro da igreja pode afetar muitas partes dela. Desta forma, cada um deve buscar ter aí a mente e o coração puros para o bem-estar do corpo de Cristo. Em segundo lugar, essa lição ela vai nos levar a entender e compreender também que a igreja é como um agente de poder e autoridade para exercer a disciplina em relação aos seres que fazem parte da membresia. Em terceiro lugar, essa lição nos ajudará também a entender que somos o templo do Espírito Santo de Deus e, como tal, somos livres para escolher e não ser escravos de qualquer desejo particular e para o pecado. Paulo, ele recebeu notícias muito ruins oriundas da igreja de Corinto. A cidade era conhecida pelo seu grau de moralidade, como já estudamos. Os crentes, eles trouxeram para dentro da igreja muitos daquelas imoralidades que eram presentes naquela cidade. Os capítulos 5 e 6 dessa carta parecem dividir esses assuntos com relação às questões como adultério, problemas com prostituição, enfim. Assim os irmãos, vamos estudar juntamente nessa lição com enfoque em 1 Coríntios 5 e 6, onde o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que o Espírito Santo ele vive no crente. Este deve fugir do pecado da carne. Uma pessoa regenerada deve usar o seu corpo como um bom mordomo,
fugindo dos pecados, da glutonaria, da preguiça, da fornicação, prostituição, embriaguez, enfim, drogas, entre muitos outros. O capítulo 5 e o capítulo 6 dessa carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios, abordará então assuntos muito delicados. São questões que têm corroído a vida de muitas pessoas e também manchado a reputação da própria igreja. E aqui nós deixamos algumas indagações para a nossa meditação inicial desse estudo. Será que a palavra pecado ela está fora de moda nos dias de hoje? Por que toleramos tanto a imoralidade nos dias contemporâneos? Devemos ser influência ou ser influenciados? São perguntas aqui que procuraremos responder com este estudo de hoje. Dessa forma, irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que tem o título Problemas de Imoralidade. Problemas de imoralidade. Neste tópico da lição, o autor, o pastor Valtair Afonso Miranda, ele deixa claro que a imoralidade não deve fazer parte do povo de Deus. A situação estava muito complicada naquela igreja de Corinto. E era necessário que o apóstolo Paulo ele tomasse uma atitude. Os comportamentos eram estranhos naquela igreja. Fazia parte ali da Grécia Antiga. Logo no início do capítulo 5, nós vemos o relato de que, por toda parte, ou se ouvia aí, que a imoralidade havia entre aqueles irmãos. Não se assemelhavam nem mesmo entre as pessoas pagãs. A coisa chegou a tal situação que um deles até possuía a mulher do seu pai. Neste caso aí, seria a sua madrasta. E a igreja nada fazia a seu respeito. E isso incomodou muito ao apóstolo Paulo. Este tópico, em específico, ele trata da imoralidade. E na carta, no capítulo 6, Paulo ele deixa claro a lista de imoralidades que alguns daqueles estavam cometendo. Paulo ele cita um caso específico, como nós estávamos falando, estava acontecendo, que a igreja não fazia nada a respeito. Então o apóstolo Paulo ele traz para nós aqui, dentro deste contexto, o primeiro tema tratado, que é o da indecência, em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. O versículo inicial usa a palavra grega porneia para descrever o tipo de imoralidade que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. A palavra dá origem ao termo pornografia em língua portuguesa. Porneia foi traduzido por fornicação na versão revista e atualizada da Bíblia. Para não deixar dúvida da gravidade deste caso, o apóstolo ele explicita que há uma pessoa que abusa da mulher do seu pai. 1 Coríntios 5:1. Apesar do texto não esclarecer muito, provavelmente o caso era de adultério de um rapaz com a própria madrasta. Pior do que a tipificação da imoralidade para aquele apóstolo era o fato de que a igreja ela não fazia nada a respeito. Provavelmente, eles estavam tão envolvidos com as suas dissensões que nós estudamos na lição passada, que não davam a devida atenção para a impureza moral dos seus membros. O assunto que Paulo passa a abordar no capítulo 5 é algo extremamente grave e de profunda seriedade: a impureza da Igreja de Cristo. Foi constatada uma triste realidade ali daquela igreja de Corinto. Um ambiente de profunda imoralidade sexual no seio da igreja, expresso, sobretudo, na vida de um senhor que mantinha as relações aí com a sua própria madrasta. Tal situação parecia
não estar incomodando muito aquela igreja. Eles toleravam aquela situação. E mesmo sabendo da repercussão, eles estavam fazendo um tipo de vista grossa. Isso colocava a igreja num padrão muito abaixo dos próprios incrédulos. Consequentemente, perdia aí toda a sua autoridade, todo o seu poder para testemunhar de Cristo. Aí Paulo, ele sabia que tanto o Antigo Testamento quanto a lei romana proibiam tal relacionamento, mas os irmãos em Corinto ignoravam isso por completo. A igreja deve ter uma atitude de tolerância zero diante de tais comportamentos pecaminosos. Com isso, não estamos aí incentivando um clima de hostilidade ou de inimizade. Devemos reagir como Deus. Amar o pecado, mas aborrecer. Amar o pecador, digo, mas aborrecer o pecado. Precisamos dizer a verdade em amor, como o próprio apóstolo Paulo registra na sua carta em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15. Porém, exercer rígida disciplina é isso que a Bíblia nos adverte, para assumir total independência diante daqueles que dizem ser cristãos, mas vivem como se não fossem. Paulo adverte aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, no versículo 11 até o 13, que nos diz assim: Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pessoas que dizem ser cristãs, mas que vivem em aberta contradição com os ensinamentos da palavra de Deus, não merecem a nossa consideração e não devem ser membros de nossas igrejas, infelizmente. Assim o apóstolo Paulo ensina àquela igreja. O pecado daquele crente era pior do que muitos atos de pessoas pagãs de Corinto. Diante da situação, Paulo ele invoca a sua autoridade como apóstolo de Jesus para julgar a ação daquele homem. A disciplina para tal ato de imoralidade deveria ser a exclusão da igreja. Este é o significado da expressão entregue a Satanás, no versículo 5. O contexto desta reprimenda paulina é de disciplina eclesiástica. Um dos membros da comunidade cristã cometeu e vive em grande erro sem qualquer manifestação de arrependimento. A sensibilidade de Paulo não vê alternativa, senão exigir da igreja que o entregue a Satanás. Em outras palavras, que fosse expulso da comunhão eclesiástica. Na realidade, ele mesmo já tinha se expulsado. Percebe-se nessa passagem a visão do mundo como a esfera da ação de Satanás. Sendo assim, expulsar alguém daquela comunidade cristã, como Paulo assim coloca, é o mesmo que entregá-lo ao mundo, sob o controle de Satanás. Destaca-se, entretanto, o propósito final da disciplina, a salvação do espírito no dia do Senhor. Como esse dia do Senhor é uma referência à volta de Cristo, Paulo indica que a disciplina iria promover a restauração daquele adúltero. Uma pergunta que pode ser até levantada, né? Como uma exclusão eclesiástica
pode destruir a carne? Possivelmente. Paulo, aqui, ele usa a expressão carne como corpo físico, indicando que consequências físicas, como doenças ou até mesmo morte, pode também surgir de problemas espirituais. A mesma ideia aparece em 1 Coríntios 11:30, quando o assunto é a ceia do Senhor. Naquele contexto, pessoas da igreja estavam adoecendo porque estavam participando de maneira imprópria da mesa do Senhor, da mesa da comunhão. Neste tópico, nós então aprendemos que a devassidão em Corinto estava muito presente e também atingindo proporções graves. No texto destaca que o rapaz estava vivendo com a mulher do seu pai. Isso era um absurdo para a época e até para hoje, dando conta que essa mulher era sua madrasta. Este relato enfatiza o nível de decadência vivida por aquela sociedade dos coríntios e refletindo também diretamente naquela igreja que estava aceitando aquela influência mundana. No verso 5 do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele sentencia então aquela situação como nós falamos agora há pouco. E é bom a gente entender melhor esse texto que nos chama a atenção, visto que o termo usado é muito forte. Entregar a Satanás. E alguns comentaristas bíblicos dizem que esse homem possivelmente já estava até excluído daquela igreja, em face de que o mundo está no maligno. E dentro deste contexto que o mundo está no maligno, aquele homem estava entregue às práticas do mundo. Sendo assim, também entregue a Satanás. E aí a gente entende melhor essa situação. É bom que entendamos isso de forma bem clara e mais coerente quanto às orientações paulinas em outros episódios dessa carta. Ele não está aqui orientando nenhum ritual ou cerimônia desse tipo, mas sim testificando, dizendo que aquela pessoa com aquelas práticas estava entregue ao inimigo por estar vivendo segundo as orientações mundanas. O interessante também que entendamos é que, com esta afirmativa, Paulo deixa claro também que aquele homem e todos aqueles que querem seguir as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne, colherá os seus frutos no próprio corpo. É bom a gente entender porque com muitas pessoas acontece isso. Eles retornam à presença de Deus não pelo amor, mas pela dor causada pelo próprio pecado. Uma outra questão aqui a ser observada é a qualidade do pecado. E vai o questionamento aqui se existe um pecado maior que o outro. Bem, é bom que entendamos que esta questão às vezes é mal entendida. De fato, existe uma certa igualdade entre todos os pecados quando nós nos referimos ao fato deles nos colocarem em uma posição distanciada ou em distanciamento de Deus, afastados de Deus. Todo mundo se torna pecador por um só pecado. Essa questão, e neste ponto é bem entendida, ao verificarmos que essa questão é vertical em relação ao homem com Deus. Mas também nós não podemos deixar de analisar como isso se dá de maneira horizontal, ou seja, na relação com os outros, uns com os outros. Existem pecados e as suas consequências são mais sérias e danosas que outros. Assim, analisando, vemos que existem coisas muito sérias que algumas pessoas fazem e que são assustadoras em atitudes perversas e que abalam uma sociedade toda. Neste caso, do texto em foco, o pecado sexual
está dentro dessa situação de análise, que tem um grau de gravidade nas relações humanas maior, e neste caso, as consequências também são mais danosas, mesmo que a sociedade do nosso tempo aí possa achar que não tem nada a ver, numa atitude permissivista e relativista. Esse tipo de comportamento não cabia na igreja de Corinto e nem mesmo em nossas igrejas no tempo presente. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso segundo tópico, a lição que tem o título Problemas com processos judiciais. Problemas com processos judiciais. Nesse tópico, a lição ela vai nos mostrar a carnalidade que estava ali presente na igreja de Corinto, a ponto de que alguns irmãos daquela igreja que tinham problemas entre eles procurar a justiça dos homens para resolver aqueles problemas relacionados à própria igreja. Em 1 Coríntios 6,5, o apóstolo Paulo até vai questionar se não há entre aqueles irmãos daquela igreja um que seja sábio, que possa julgar entre seus irmãos para que possam chegar aí a um entendimento entre eles. A carnalidade da igreja de Corinto se manifestou também por meio de alguns litígios entre os crentes, considerado aí por Paulo como uma derrota completa. Afinal, com isso a igreja estaria confessando que não conseguia resolver os seus próprios problemas. Na verdade, já é uma completa derrota para vós, que tendes demandados um contra os outros. Por que não sofreis antes injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Aí o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 6,7. Aqueles irmãos, eles buscavam ajuda dos magistrados romanos a fim de dar uma resolução legal às suas questões. O que provoca aí a pergunta retórica do apóstolo Paulo. Será que não há entre vós aí alguma pessoa sábia que possa julgar aí entre seus irmãos para chegar a um denominador comum? Paulo baseia a sua orientação nessa questão, dessa questão do litígio aí, no seguinte aspecto. Primeiro, qualquer tipo de conflito entre crentes e poderia se chegar a um acordo, né? E precisava de uma orientação externa para essas questões. Julgar o mérito da questão é um dever, é uma responsabilidade da igreja e não de fora. Paulo, ele compreende a igreja como um agente com poder para exercer a disciplina em relação aos seus membros e também viabilizar a análise dessas disputas entre os seus membros. Para Deus, é mais importante o crente preocupar-se com o melhor para o próximo do que para si mesmo. O outro deveria vir em primeiro lugar. Assim, nossos direitos ficam em segundo plano em relação aos benefícios do irmão. Dessa forma, mesmo levando algum tipo de prejuízo material, o próprio Deus nos recompensaria ou nos recompensará. Um prejuízo momentâneo pode significar uma bênção mais excelente numa próxima oportunidade. A fonte de toda briga ou de todo litígio na igreja é o coração cheio de orgulho. Esse sentimento fecha as portas de qualquer acordo e também mina os relacionamentos interpessoais. Se almejamos o título de pacificadores, como diz em Mateus 5,9, achamos o nosso coração, devemos assim enchê-lo de humildade. Que cada crente busque aí honrar os seus compromissos assumidos diante do próximo, como se fosse
para o próprio Deus. Isso importa. Quem empenhou a palavra deve se cumprir. Se pegou emprestado, deve devolver. Se retirou do lugar, que coloque de volta. Se quebrou, que conserte. É assim que deve ser o nosso comportamento. Dessa forma, a igreja revela o caráter de Cristo ao mundo. Os crentes de Corinto foram transformados por Cristo no momento da conversão. Por isso, não deveriam mais agir como agiam antes, ou como as pessoas que estavam ali à volta deles, que agiam semelhantes. Os pagãos se comportavam daquela maneira, mas os crentes de Corinto deveriam buscar agir aí de outra forma, uma forma diferente. Aqueles casos seriam resolvidos facilmente caso os crentes fossem submissos à liderança da igreja. Mas, numa igreja cheia de partidos, a submissão à autoridade era uma coisa muito rara e difícil. Para não levar os conflitos para o magistrado da cidade, os crentes deveriam aí respeitar a decisão do colégio de presbíteros ou dos irmãos, dos anciãos. Eles que deveriam ser os homens e mulheres sábios da igreja, capazes de administrar os litígios entre os irmãos e certamente ampará-los aí pela orientação espirituais guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 6 de Corinto, em sua primeira carta, o apóstolo Paulo, então, ele falou desses litígios, desses problemas que estava havendo em Corinto. E aqui vai uma pergunta. Um cristão está impedido, então, de levar outro cristão ao tribunal? Será que qualquer processo entre cristãos é indevido? Olha, aqui entendemos que, de modo em geral, a ideia bem clara do Novo Testamento é de que nós devemos procurar resolver qualquer questão entre nós mesmos, nós irmãos. De fato, se isso for para fora, é uma vergonha que um irmão aí de fé procure resolver o problema com outro irmão diante da justiça pública. Isso é prejudicial para o evangelho. E se formos ver, a própria justiça brasileira, ela fomenta os acordos entre os demandados antes de prosseguir aí com uma ação judicial. Neste texto de Corinto, vemos que não é nem grandes demandas, mas coisas menores, coisas corriqueiras, sem tanta relevância jurídica, e que a disposição em litigar, em entrar com uma ação no tribunal dos homens, que chegavam ao ponto de até essa situação. Então, a vontade de litigar é grande. Agora, isso não significa que toda e qualquer ação litigiosa na justiça que é necessariamente pecaminosa. Às vezes a pessoa tem o direito de algo que somente se resolve na justiça. A gente tem que olhar cada caso com sua particularidade. Esse texto, então, não proíbe, ele não legisla nesse sentido. Esse texto diz que certos litígios devem ser evitados, como o caso de Corinto, pois estava sendo vergonhoso e prejudicial para aquela igreja. Então devemos pensar bastante antes de litigar. E neste caminhar, irmãos, nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que tem o título As questões relacionadas com o corpo. As questões relacionadas com o corpo. Talvez ao estudar a lição de hoje, surgiu aí no seu coração a mesma pergunta que o salmista fez. Como eu posso manter-me puro? O Salmo 119, no versículo 9, e no versículo 10, ele nos dá uma orientação
E o texto diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Ter um estilo de vida dirigido pela palavra de Deus é o passo aí mais importante. O texto bíblico da lição de hoje nos dá aí outras preciosas informações para combater essa questão. O apóstolo Paulo, ele traz a lembrança daqueles irmãos da igreja de Corinto que os corpos dos crentes são templo do Espírito Santo e que pertencem a Deus. Assim, o apóstolo retrata em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 12 ao 20. O corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. E assim, uma pessoa regenerada, ela deve usar o seu corpo como um bom mordomo, fugindo de pecados como glutonaria, preguiça, fornicação, prostituição, embriaguez, drogadição ou adicção aí. A glutonaria, ela é a qualidade de glutão, né? Aquele que tem a gula, é um indivíduo que, movido com voracidade e avidez em direção aos alimentos. Gula normalmente é um excesso, seja de comida ou bebida, é um apego excessivo a determinadas iguarias. A preguiça, por sua vez, é uma pouca disposição para o trabalho, é uma aversão ao trabalho, é uma inércia, a demora ou lentidão em fazer qualquer coisa, indolência, moleza, morosidade, negligência. É o sujeito que não quer nada com nada, como dizem por aí. A fornicação é relação sexual entre pessoas que não são casadas ou que não são cônjuges. Também pode ser chamada de luxúria. É o pecado da carne. A prostituição é a troca consciente de favores sexuais por meio de dinheiro ou bens, seja materiais ou não. A embriaguez é o estado provocado pelo consumo e ingestão de bebida alcoólica, elevação, êxtase, por conta dessa dependência e consumo desses produtos. A drogadição é a dependência física ou psicológica de drogas, de forma geral, vícios. Já que o Espírito Santo, ele vive no crente, ele deve fugir dos pecados da carne, da mesma forma que José fugiu da esposa de Potifar, como está relatado em Gênesis 39:9. A liberdade recebida através de Cristo não deve dar lugar à libertinagem. É o que o João Crisóstomo, no século V, ele nos fala a respeito disso. Paulo quis dizer que nós somos livres para escolher. Então, nós devemos permanecer livres e não nos tornarmos escravos de qualquer desejo particular do pecado. Qualquer pessoa que controla os seus desejos permanece mestre deles. Mas quando se deixa levar pelos desejos pecaminosos, perde o controle sobre a própria liberdade e se torna um escravo dos desejos. Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica, que eleva o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e a desvalorizá-lo.
Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em 1 Coríntios 6, 20, o apóstolo Paulo assim nos retrata. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15. Contudo, os conceitos seculares, eles propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Deste modo, entendemos que a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e a temática da visão secular do corpo hoje se contradizem. Deus fala uma coisa, o mundo fala outra. Para o cristão, a visão bíblica do corpo, seu propósito e a sua glorificação final é que nos interessa. E neste contexto que Paulo ele escreve aos Coríntios em relação a este tema. Assim, como o corpo é morada do Espírito Santo e este não habita em santuário impuro, o nosso corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio do cuidado, santidade do corpo deve ser reservado por cada cristão para Deus. E assim, amigos e irmãos, chegamos à nossa conclusão da lição de hoje. O ser humano, ele tem dificuldades para viver em grupo. Mesmo na família, nós podemos encontrar divisões, mas Deus nos salvou para viver com outras pessoas. Deus quer que aprendamos a viver em comunhão, mesmo em um núcleo tão especial como é a família. Podem existir brigas e violências, às vezes, inimagináveis. O ser humano tem dificuldade para viver em grupo, pois foi justamente para viver em que um crente ele foi salvo por Jesus para um viver para o outro. Seria muito mais fácil se ele salvasse e em seguida, levasse a gente para os céus. Mas não é assim. Ele nos salvou para que nós possamos conviver com as outras pessoas. Naturalmente, nós não sabemos, às vezes, exercitar esse tipo de convivência. Mas Deus, ele quer que aprendamos. Devemos lembrar que nada neste mundo permanecerá escondido aos olhos de Deus. A vida cristã deve ser levada com seriedade diante de Deus e também dos homens. O mundo de hoje, ele está bem propício à publicidade para o pecado, com suas agências demoníacas e, às vezes, até em forma de instituições registradas, até mesmo o seu CNPJ ativo. A pornografia é distribuída hoje em forma in natura, em vários veículos de comunicação. Por que uma simples propaganda de sabonete hoje tem que aparecer uma mulher nua? Ou um homem, da mesma forma. Por que para vender um produto e até mesmo fazer uma campanha governamental na área de saúde, tem que introduzir aí o tema pornografia, com a mulher seminua mostrando as suas partes íntimas? Como bem frisou o apóstolo João, em sua carta de 1 João 5, 19 e 21, que assim diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Assim, irmãos,
nós chegamos ao momento para pensar e agir, onde estaremos refletindo aí em 3 questões. A primeira delas, à luz do ensino do apóstolo Paulo sobre a imoralidade, como buscar uma mente e coração puros. O apóstolo Paulo é muito claro em sua argumentação. Ele enfatiza que uma pessoa que se diz cristã e vive uma vida de devassidão está longe de Deus e entregue aos seus próprios pecados. Essa pessoa não herdará o reino de Deus. A grande e maravilhosa notícia é que não importa qual é o grau de decadência do ser humano em seu pecado, da sua iniquidade, da sua devassidão, por meio do Evangelho de Cristo, sempre há a solução. Tanto é que o texto bíblico nos declara que algumas daquelas pessoas daquela igreja de Corinto estavam enquadradas na perdição eterna, mas foram lavadas e santificadas e foram perdoados por Cristo Jesus, recebendo a justificação e o perdão. É somente em Jesus que nos tornamos nova criatura. E assim as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A segunda questão é: por que as lutas e conflitos interpessoais continuam existindo dentro da igreja? Às vezes esses conflitos, essas lutas, e muitas até ocorrem por causa do egoísmo humano. Uns chegam até a dizer que são daquele jeito e que nunca vão mudar de opinião. Uma das coisas mais complicadas em nossa sociedade é que parece que, em grande parte, muitas pessoas perderam a esperança e a capacidade de até mesmo sonhar com coisas melhores e se agarram no seu ego. Há um certo determinismo social na cultura de hoje, que diz se a pessoa é de um jeito, nasceu daquele jeito, se tem um certo problema, uma certa dificuldade, pronto. E isso afeta a própria igreja, pois ela é parte de uma sociedade. O Evangelho nos dá o direito e a liberdade de irmos além de nós mesmos. Todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos pecados, nossos problemas, desde que nascemos, ou adquirimos a partir de nossas condutas, nossas convivências, nossa trajetória, a nossa história social. Mas vem o Evangelho e diz que tudo o que aconteceu com a gente, pelo amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, do perdão e da bênção que é o Evangelho de Cristo, a nova experiência de vida que vem de Deus para nós, assim, para que possamos vencer essa barreira que está diante de nós e irmos além dos nossos limites e de nossa fragilidade. Este é o poder da fé, do amor de Cristo, que fará diluir toda e qualquer luta e conflito interpessoal. Em terceiro lugar, como o conceito de tabernáculo do Espírito Santo pode nos ajudar a sermos melhores mordomos aí de Cristo no mundo. A fé cristã está pautada na confiança do sacrifício de Jesus. Mas esta fé deve resultar no compromisso de cada cristão de permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, em constante aperfeiçoamento. Por isso, a orientação do apóstolo Paulo era de que aqueles homens de Corinto, aquelas mulheres de Corinto, conservassem a percepção deles a respeito da sua vida espiritual, bem como se dissociassem daqueles que viviam em práticas da impureza sexual, reprovando tais comportamentos
de maneira geral. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita em nosso corpo. Esse pensamento de Paulo, ele era contrário ao pensamento grego, no qual entendia que o corpo era encarado como um santuário, mas que era refletido na visão com toda a beleza do corpo, atlético, né? Vigoroso. Então ali ficava o desejo. Ficava clara a concepção de que o corpo bonito e saudável era sinônimo de beleza e virilidade, o que levava aquelas pessoas a entender assim a lascívia. Mas Paulo dá outros conselhos para a igreja. O primeiro é fugir da impureza. Em relação à tentação sexual, a Bíblia simplificamente aí nos dá essa orientação de fugir. Você conhece os seus limites, não é? E sabe como você pode, o momento de parar. Mas a Bíblia, ela nos informa que nós devemos afastar do diabo, fugir dele. O segundo conselho de Paulo é de glorificar a Deus com o nosso corpo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós entendemos que este corpo é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Glorificamos a Deus com o nosso corpo quando empregamos as nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Que esses ensinamentos de Paulo, nesses 2 capítulos que nós estudamos hoje, capítulo 5 e 6, possa fortalecer ainda mais a sua fé naquilo que Deus tem te reservado no âmbito da sua igreja. Nós devemos lembrar sempre que a igreja de Cristo na terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal. No botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título Questões sobre o casamento cristão. Questões sobre o casamento cristão. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?